então agora com o nosso convidado ilustre, Felipe, que é uma experiência muito legal na emergência. A gente já trabalhou bastante junto, já foi meu chefe na ambulância. Então, assim, é um cara que agrega muito, entrega muito mais do que só a técnica. É um cara que tem uma humanidade, um coração muito forte, muito legal. Então, para a gente é muito legal ter você aqui e passar essa bagagem da experiência que você teve na emergência, diretamente imersiva ali dentro da emergência, e agora com a sua especialidade também. Então, conta pra gente, se apresenta aí para quem não te conhece e conta a sua história pra gente um pouco aí, de forma resumida. Bom, pessoal, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado, muito feliz, ainda mais depois que eu agora, informalmente, fui descobrindo qual que é o grande objetivo desse podcast, que não é desenrolar um protocolo, não é um simpósio, e sim que vocês estão tentando resgatar a humanidade para a medicina, coisa que tem perdido pouco a pouco, né? Hoje eu sei que eu não preciso relembrar o parque do cara que está me ligando, do médico que está me ligando, porque ele já foi ensinado isso lá na porta. E eu sei que o cara não vai passar o do Minas quando não precisa. Eu sei que o cara sabe o álcool da diurese, entendeu? E antigamente a gente sofria com isso. Tinha dias específicos no pronto-socorro, pô, desde que eu era acadêmico, desde que eu era da cirurgia geral. A porta lá do nosso hospital, da Santa Casa, era assim. A gente brincava com os amigos, né? Cara, não bate o carro Todo dia. terça-feira. Não bate, aleatório, não bate o carro terça-noite. Senão vai dar ruim pra você. Se for pra bater o carro, bate o carro quinta-tarde. Porque você vai ser bem atendido. E a uniformização desse atendimento que eu acho que vai fazer grande diferença. Não é algo no curto prazo. A gente vai ver, vai colher frutos no médio e longo prazo. E assim, é um trabalho de formiguinha. De formiguinha mesmo. Felipe, você falou uma coisa interessante, até eu vou voltar um pouquinho que você tinha falado sobre o preparo que você buscou fazer quando você se formasse. Porque agora eu vou falar diretamente para vocês que são estudantes de medicina. Por que eu falo isso para você? Você teve uma consciência de que você tinha que aprender algumas técnicas, alguns procedimentos, porque isso ia ser importante para você, independente de você ser cirurgião ou clínico, não importa. Como médico, você ia cair no pronto-socorro, numa UPA, você já tinha essa consciência que você ia se formar e que você ia cair no mercado de trabalho. E por mais que você fizesse uma residência, mas você precisaria trabalhar. Porque o residente não fica só na residência. A grande maioria dos residentes, e vocês se incluem isso que eu tenho certeza, trabalham durante sua formação para poder se sustentar. Um porque o pai já pagou, tem que pagar o FIES, outro porque em N razões, não importa que a razão. O que importa aqui é que, de fato, você não vai só trabalhar na residência. Seria muito bom se você recebesse uma bolsa que te trouxesse dignidade suficiente para você só estudar. Porque esse é o sentido maior da residência. Ficar inserido dentro do hospital. Que isso é uma outra coisa que a gente pode conversar aí depois. Mas a questão aqui é você buscou. Você buscou, como você disse, acesso no central. Você buscou intubação. Você buscou se preparar numa CLS, numa PH, TLS, numa ATLS. Então, você, para aprender a drenar um tórax de maneira adequada, porque sabia que você ia deparar e você tinha que resolver, cara. Senão você está dependendo da sorte de cair com alguém mais experiente que você para poder trabalhar com você. E você não ia pegar um certo horário no teu plantão, que é aquele horário que ninguém quer fazer. Que é depois da meia-noite até as 3. O cara que começa, o cara, não, você fica nesse horário, depois das 3 eu fico. O cara olha aquilo ali e fala, cara, eu não quero, cara, fica você para mim. Porque você sabe que esse horário vem de tudo. Então, assim, você iria ter que contar com a sorte. Não, e no SAMU Isso é muito. isso, Não, né? SAMU não. É No só SAMU, ele. não, exatamente. Na emergência, eu não trabalhei em SAMU, mas eu trabalhei muito em emergência. Porta aberta, porta clínica, enfim. Cara, eu trabalhava no Hospital Geral de Guarulhos, meu amigo do céu, o que era aquilo, cara? Aquilo lá era assim, eu não falar coisa aqui. Meu amigo, mas foi uma experiência fantástica. Eu trabalhei um ano. Foi muito bom para mim. Tá? Mas o que eu falo para você é, você tem que estar preparado para isso. Então, assim, o que te despertou a consciência e o que você pode falar para essas pessoas que estão nos assistindo aqui sobre isso? Porque isso é fato. Não é uma coisa que, não vai acontecer comigo. Como assim não vai acontecer com você? Só se você já se formar e você for no mundo de Nárnia e não for ter que trabalhar. Ah, não, meu pai tem uma clínica pronta, eu vou fazer uma pós-graduação em medicina estética, não vou nunca trabalhar com emergência. Meu amigo, eu estou falando para vocês, 95% das pessoas não é isso, cara. Então, assim, o que você poderia, por que você escolheu fazer isso? Qual foi essa consciência que se despertou em você? E, além disso, o que você poderia falar para essa gurizada que está começando aí e que precisam, de fato, se preparar? Cara, ô Rei, uma pergunta excelente, profunda. Sempre, desde que o primeiro dia que eu entrei na faculdade, eu não sei se foi algo que. Acho que não é que nasce com você, mas se você tem uma consciência humana, você já vai entender isso. Se você na saúde, você vai trabalhar com algo que, se você não fizer o que é possível,
aquela pessoa vai morrer e esse sangue vai estar na tua mão. Se você fugir disso, dessa responsabilidade, dessa autorresponsabilidade, você não devia estar fazendo, você não devia estar trabalhando para a saúde. Nessa profissão. Ah, não devia. Porque assim, chega um paciente, no início, se você não está preparado, alguém vai te perguntar: o que você quer, doutor? Eu quero a minha mãe. Eu quero sair daqui. Com o preparo que você vai tendo, ano por ano, desde a faculdade, e isso eu estou falando de extra faculdade. A faculdade, ela vai te dar o básico. A faculdade, ela não consegue te dar o que precisa. Você vai ver durante 6 meses de emergência, você vai ver durante 6 meses saúde da família. Isso não é nada. 6 meses é nada. 6 meses é só para você aprender a ajudar. Em 3 meses. Impossível. Então você vai ter que renunciar a algumas coisas que ir atrás disso durante a sua formação. Para daí você desenvolver essa consciência de que se você não fizer o que estava indicado para aquele paciente, aquela morte, aquela cruz, né? Ela é sua, o resto da sua vida. O pai de família morre, um esposo morre, uma criança morre, a culpa vai ser sua. Sim. Ah, mas, poxa, a criança caiu sozinha na piscina e afogou. Se ela chegou numa possibilidade de algo ser feito, você falhou naquilo porque você não sabia ou porque fez errado, a cruz é sua. É. E eu, Felipe, particularmente, eu acho que eu não conseguiria ter uma boa lida no passar dos dias se eu soubesse que aquilo tinha minha parcela de culpa. Acho que eu carrego muito mal isso, entendeu? E aí que vem o quê? De novo, você trabalhar com isso todos os dias, cara, se você não tiver um preparo mental Perfeito. e um preparo espiritual, independente de crença, independente de crença, pode ser Deus de Spinoza, alguma coisa você tem que acreditar, senão você vai Tem que ter você vai uma ter uma base de validade. Você vai levar tristeza para sua casa, você vai entrar na sua casa cabisbaixo, você vai entrar na sua casa descontando na sua família, algo que é para ser o seu escudo muitas vezes, entendeu? E é muito diferente. Poxa, todo mundo aqui já lidou com tragédia. É muito diferente você ver uma morte em que você deixou de fazer algo, de uma morte que, assim, eu fiz tudo que eu podia. Tudo que eu podia, tudo que tinha nesse hospital eu usei, de acordo com o que os protocolos mandam. Eu fiz certinho como poderia ser feito e ele não sobreviveu. Ele não ia sobreviver em lugar nenhum, então. Sim. Entendeu? O que a sua missão você cumpriu. Sim. Ela pode não ter sido um sucesso, mas a missão foi realizada, ela foi cumprida. E essa sensação de responsabilidade, quem não tem ela, ele tem que procurar nos 6 anos de faculdade desenvolver ela. Sim. Eu não tô falando que você não pode, que você tem que deixar de partir de festa, de Claro. calorada, de intermédio. Eu não tô falando isso. Mas tô falando que na hora que o jogo tá rolando mesmo, você levar a sério. Você levar a sério. Você não precisa ser o mais estudioso da sala, você não precisa ser o mais nerd da sala, o cara que mais publica, o cara que mais lê. Você só precisa ter interesse. O interesse vai te levar a certos pontos que você, no automático da faculdade, não chegaria. Se seu objetivo na faculdade de medicina é formar somente, tu vai ser um fracassado. Você sabe o que está falando aqui, que resume bem? Eu tinha uma consciência muito grande em relação a isso. Medicina não se aprende com o livro, medicina se aprende a beira-leito. Beira-leito, com o paciente. O livro, que ele é o complementar do estudo do paciente. Se você estudar no livro o seu paciente, você aprende muito mais de medicina. Se você for estudar com o livro sem praticar o seu paciente, você não vai armazenar conhecimento. Porque o conhecimento é a vivência prática do dia a dia, mas não de orelhada. O embasamento sobre o paciente vem do conhecimento teórico. Mas a tua experiência de vida à beira-leito é que vai fazer você ser um médico diferenciado ou não. Porque a repetição sobre aquilo que você está vendo é que faz você, com precisão, tomar suas condutas melhores. E é uma coisa que eu vou pegar um gancho com você, e que o Felipe falou também, foi o seguinte: alguns alunos não têm essa noção. Primeiro, você está falando de princípio, já é uma coisa que realmente tem alguns que não têm esse princípio. Isso é um princípio. Então a pessoa precisa ter um princípio de seriedade e compromisso. Aí a pessoa tem o princípio e quer buscar. E às vezes ele busca de forma errada. Ou ele busca só lendo livro, lendo, ou também quer praticar. Na verdade, existe um elo entre os dois. Um aluno um dia chegou para mim assim, com aquele olhar, né, de admiração. Doutor Rodrigo, eu posso vir para acompanhar o senhor, não sei o quê, um dia eu queria ser igual ao senhor. Eu falei, tipo, como assim, né? Fiquei curioso até. Não, eu queria ser assim, tipo assim, não precisa estudar, já sabe tudo. Eu que igual você. Eu que igual você. Eu falei assim, olha, então, a sua perspectiva até equivocada. A gente falou o seguinte: eu estudo muito, e na verdade o que eu estudo é muito pouco. Eu me sinto culpado por não estar estudando mais. Por quê? Eu falo uma coisa para os alunos que eles não entendem.
O mesmo capítulo de alguns temas eu já li mais de 10 vezes. Por quê? Eu falo para eles, o livro, o material didático, é o seguinte, ele serve para te dar uma noção. Você lê ele, estuda, você teve uma ideia. Você vai para o estágio prático, você vai para a prática, você atende. E aí aquele paciente, ele não tem aquele capítulo, né? Ele tem esse capítulo, mais aquele, ele é uma compilação. E aí você junta tudo isso, aí você fala assim, puxa vida, mas poderia ter sido uma técnica. Mas eu não... Então, peraí. Aí você tem que voltar lá. Ó, puxa, eu não me liguei nisso, agora aí você lê de novo esse capítulo. Aí você, puxa, agora eu comecei a entender. Ah, mas você não pensou tal coisa para esse paciente. Puta, então é um outro capítulo, você vai lá e lê de novo. E aí vai. Isso é um eterno movimento. Na emergência, em qualquer outra coisa. Quantas vezes na sua profissão, na sua atividade, você vai lá, você estuda um paciente, você pensa numa técnica, você lê ela de novo, você já praticou, você já fez, você já sabe, você tem um domínio. Mas fazer uma revisão, ler um material, assistir uma palestra de alguém que já fez aquilo 10 vezes mais que você, é uma troca de experiência. Você volta lá e lê de novo o artigo daquela pessoa. Então, se você não faz isso, você está no caminho errado. Você é o cara da orelhada. Você ouviu ou leu uma vez um assunto e você fica dando orelhada pro resto da vida. E aí aquele assunto já mudou, e já atualizou, e já está discutindo uma nova avaliação. Por exemplo, essa semana agora, do paciente com embolia pulmonar com PCL. Então, assim, ele tem uma classificação E. Esse paciente tem uma nova visão de abordagem. E assim, aí o cara tá mantendo livrinho que ele leu do ano passado, ou retrasado, ou de 6 anos atrás, e ele leu uma vez e ele achou que ele já dominou o assunto. O assunto está aqui, ao vivo, rodando, discutindo, vendo novas evidências, tem que ter POCs à beira-leito, aplicar o POCs, ver como é que está a funcionalidade do VD, do ventrículo direito dele, o que está acontecendo, por que ele está chocado, qual que é o meu próximo passo aqui, vou fazer trombólise, não tem contraindicação, vou fazer trombectomia, qual que é o próximo passo? Então, o emergencista, se eu quero emergência, ele tem um texto. Então, assim, quando me falam isso, assim, meu amigo, você não vai ler o capítulo uma vez. E não é só o livro. É o livro, é teoria e prática volta para a teoria, de teoria volta para a prática. Então, é um elo que está sendo perdido hoje. Então, os cursos, por exemplo, a gente aqui no Instituto, a gente tem, até lembrando, né, a gente não falou dos parceiros no começo, vamos falar dos parceiros. Então, assim, o nosso podcast, o Emergencast, tem nossos parceiros. Então, um dos parceiros é o Instituto de Educação e Saúde, né, que dá cursos, treinamentos práticos e tudo mais, para tentar linkar isso, a teoria com a prática. Também a NC Medical, que também vem com uma parceria de dar ferramentas que hoje a tecnologia está embarcada e ela é uma prática de biomedicina envolvida teoria, conceito, prática e tecnologia. O uso do ultrassom focado, por exemplo. Então, tudo isso junto. E mais o que você falou, que é o nosso objetivo aqui, despertar o interesse da pessoa também ver o seguinte, olha, eu tenho que ter um princípio. Eu tenho que saber que o que eu estou fazendo me impacta na vida das pessoas. Aquele minuto ali, aqueles 15 minutos de atendimento de emergência, pode fazer um desfecho ruim. E é uma pessoa que alguém ama, que é amado por alguém. Sim. Então você sabe muito bem disso, vive isso na Santa Casa. Quantas vezes a gente vê pessoas entrando lá em estado grave e a gente entrega a pessoa com a família morta, porque a gente tentou fazer de tudo, mas isso é o que a gente fez, não foi de forma adequada. Então é isso mesmo que você falou. Não dá para ser, você não pode ficar acomodado, né? É que sim, pô, estão quebrando muito esse papinho de zona de conforto, piscina quente, é algo muito importante, mas que deturparam tanto que ninguém mais está levando a sério. Mas você não pode ser acomodado na profissão que envolve saúde. Sim. Não sou médico, enfermeiro, físico, não pode ser acomodado. Eu formei em plástica em 2019, hoje é 2026, entrando no 7º ano, eu mudei na técnica de mama 3 vezes. Sim. Sim. Eu mudei ela 3 vezes. Essa aqui estava legal, até descobri essa aqui, exercer essa aqui, nossa, que legal. E agora eu fui com uma terceira. E as 3 vezes que eu mudei, não é para eu fazer mais rápido ou para eu lucrar mais, mas foi para o paciente ter menor chance de complicação. Menor chance de uma nefrose de arela, menor chance de uma prótese ficar presa ou rodar. E tudo isso eu fui mudando. Mas exigiu o quê? Poxa, eu formei, vou ter que sentar de novo estudar. Sim. Eu vou ter que viajar a Londrina para aprender com o cara. E vou ter que gastar dinheiro nesse curso para aprender, porque isso é o que acontece hoje. Né, na sua profissão. Isso mudou e não é nem de julgamento, mas hoje em dia, querendo ou não, existem os cursos, eles são pagos. Há 20 anos atrás, eu admiro muito você, posso ir? Pode vir, vem aqui ver, era de graça. Esquece, já não é mais assim, mudou. Sim. Ninguém vai te ensinar de graça. Ponto final.
A gente não vai lutar contra isso. Mas E a gente tem uns bons cursos e tem uns picareta também, né? Ah, não, Você pelo amor de veio Deus. no caminho também, mas eu só escolhi a pessoa certa, o caminho Rapaz, certo. começou, vocês estavam no Instagram, a frase começou, colega médico, já pula. Começou com colega médico, você já segura lá, 93% desse lado. Ô, Felipe, me fala uma coisa aqui. Na sua área médica, entrando um pouquinho específico na cirurgia plástica, tem algo que mudou do ponto de vista de emergências dentro da cirurgia plástica? Grande queimado, alguma técnica que mudou, alguma coisa que evoluiu dentro da prática sua, da sua experiência como cirurgião plástico? Você falou, eu estou formado desde 2019 em cirurgia plástica, tenho 7 anos de evolução. Hein? Técnica de mama já mudei 3 vezes. Mas algo, olhando na emergência, que tenha mudado, algo de uma abordagem mais técnica, do ponto de vista, desse ponto de vista aí? Mudou e foi muito. Principalmente no atendimento do grande queimado, em 2019 eu formei, Parkinson, 4 vezes superfície, e vamos para cima, e vezes o peso, e vamos hidratar o cara. E aí, de uns 4, 5 anos para cá, veio um estudo europeu, norte-americano, de qual, gente, não precisamos hidratar tanto assim. Isso. Então, assim, a gente ainda orienta, faz parte de tudo, mas vamos olhar o débito urinário? Sim, sim. Vamos olhar direito o débito urinário? Porque Hoje o tem... foco é isso, exato. O tem- foco é cada indivíduo, cada paciente tem uma perspectiva. Então você tem que estar avaliando o que está fazendo É, próximo, hoje, de provou-se. diurese dele, como que ele Imagina está. aí- Tem paciente que vai precisar de mais do que a Exato. fórmula de Parkinson básica, quanto menos. Não, provou-se que havia danos Sim. quando hidratava demais. Porque você forma, você fala assim, beleza, metade em 8 horas, metade em 16, tem que urinar, tem que urinar. E mostrou-se, ó, hidratou demais, teve prejuízo nisso. E isso tem uma lógica até do ponto de vista de processo inflamatório pelo choque que acontece ali, né? E imagina o quanto de citocina inflamatória que é mediada e liberada nesse rim, uma injúria renal aguda, pré-renal fortíssima, né? E você, ao mesmo tempo que você quer recrutar esse rim para esse rim continuar se mantendo, se você sobrecarregar ele vai entrar em colapso. Então o olhar a gente precisa fazer mais com equilíbrio, né? Total. Então, isso aí necessita do quê? De novo, né, Rodrigo? A consciência Pelo do cara estar se mantendo atualizado o tempo todo. Então, Uhum. você... eu sou... Aquela pergunta do aluno para você, né? Eu sempre dou exatamente aquele conto. Doutor Rodrigo, quero chegar um dia que você não precisa dar... Rapaz, isso aí é os maiores Chega a erros que ser tem, cara. confuso, né? Meu, Chega a ser um confuso. Mas quando o cara olha isso aí... Pessoal, isso é uma coisa assim... A medicina, ela tá sempre evoluindo. Eu falo na cardiologia. Eu escolhi uma área da medicina, cara, que eu não dou conta. Eu tenho 3 filhos pequenos. Entendeu? Eu faço ecocardiografia, ele até o ecocardiograma já tem strain de ato esquerdo, meu amigo. Uma coisa assim que você olha e fala, cara, não precisa aprender isso aqui, mas eu preciso parar para aprender isso aqui de maneira efetiva, para ajudar os colegas que fazem cardiomiopatia, para ajudar os colegas que pegam cardiomiopatia. Então, assim, eu preciso estudar para avaliar esse ato esquerdo de uma maneira mais precisa, né? Com as últimas ferramentas que tem isso aí, para trazer para o clínico excelência. Mas, meu amigo, é desafiador, Muito. desafiador. E quem vê de fora acha que é Entendeu? fácil. Aí o cara fala assim, não, eu vou fazer medicina de emergência, eu vou fazer cardiografia, eu vou fazer cardiologia, eu vou fazer... Rapaz, não tem como você... Então, assim, eu sempre falo, até nisso gera certa frustração na gente. Porque o cara que gosta de medicina de emergência, o cara que gosta de mão na massa, você, por exemplo, largou o SAMU, você escuta o barulho do SAMU, você fica com saudade. Eu escuto uma bomba de fusão, e quando eu vejo as aulas dele, ele às vezes está falando em... Eu olho e falo assim, rapaz, cara, isso é demais isso aqui, bicho. E é assim, é uma escolha. Né? Vai chegar um momento que vocês também vão chegar lá na frente e vocês vão ter que fazer uma escolha. E toda escolha tem renúncia. Você vai ter que renunciar a algo na sua prática médica. Então você vai ter que falar, poxa, eu vou ter que me entregar nisso aqui. A pandemia me fez largar a cardiologia de emergência e ficar no eco, porque ninguém fazia. Só que eu fiz uma coisa que ajudou muito, muito o médico de emergência. Porque eu ia beira-leito, o cara precisava saber se aquele pulmão, se aquele coração estava entrando em falência no paciente em Covid, em franco colapso circulatório. E eu precisava ir lá avaliar, será que foi um TEP? Será que esse cara entrou em falência aguda de VD por sobrecarga, por alto recrutamento alveolar? Então o que está acontecendo com esse cara? Então eu ia lá avaliar. Então eu fiz a diferença, para esses caras. E aprendi muito também, para poder ensinar depois. Então eu falo para você que a gente precisa renunciar e está tudo bem. Às vezes a gente fica frustrado. Todo mundo vê de fora e acha que a vida é fácil quando você está subindo na cadeia alimentar da profissão, né? Todo mundo vira para mim e fala, que essa vida de cirurgião plástico que é boa.
Eu já dou uma resposta diferente hoje em dia. Eu já falo, o cara tá lá, você ganhou em uma cirurgia, eu preciso fazer 30 pra ganhar. Aí eu olho pra pessoa e falo assim, cara, 5 de dezembro. O cara, o que? Eu falei, 5 de dezembro tem prova de residência, tem 2 vagas por ano. Vai lá, presta, passa assim, faz, em vez de ficar reclamando, zoando e tentando achar problema, e tentando. Na verdade, essa brincadeira, uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos anos, minha esposa tem me ajudado nisso, né? Eu brinco muito. E realmente, eu falo coisas 100% de brincadeira. Mas você acaba descobrindo que repetir algumas coisas no subconsciente vai te fazer ficar mais para baixo. Então, muitas vezes é brincadeira, os caras falam, né, a vida do plástico é boa, porque a minha que é difícil, a minha que é difícil. O cara repetir isso, Pra ele mesmo, né? mesmo sendo um tom de brincadeira, vai rebaixar o cara. E não existe nenhuma profissão médica, nenhuma especialidade médica mais ou menos que outra. Todas têm as suas funções. Mas, tanto é que eu falo, quem salva o grande queimado não é o cirurgião plástico. Quem deixa o grande queimado vivo para o cirurgião plástico reconstruir é o clínico. Ô, Rodrigo, sabe, vocês acham que eu sei repor sódio? Eu não sei mais repor sódio. Eu não sei ajustar potássio. Não me pergunte. Eu não vou saber. Não é comigo isso. E isso vai matar a pessoa, não vai permitir que eu reconstrua ela. Eu sei reconstruir. Então, já começa por aí. Cada um no seu lugar e fazendo... E, assim, cada um no seu lugar exige o quê? A gente fala muito de renúncia, mas tem que renunciar ao seu ego. Sim. Porque daí, beleza, o paciente, o queimado ficou vivo, ele vai lá, posta e me marca. Obrigado, doutor Felipe, não sei o quê. Eu agradeço e falo, mas cara, teve fulano, ciclano, beltrano, segundo o bem inteiro. Eles estão muito, É uma equipe, né? 90% para eles, 10% para mim. Mas é uma equipe, porque a sua presença é importante também. Na verdade, é uma equipe, todo mundo é importante, todas as pessoas. E se ele se reporta a você, seja grato e fala assim, olha, mas somos uma equipe. Porque, cara, a gente faz, tipo eu como emergencista. Todo mundo lembra de todo mundo, menos de mim lá, né, como emergencista. Não tem problema. A minha missão não é ouvir parabéns, nem tapinha nas costas. A minha missão é ter a consciência limpa que eu estou fazendo o melhor para o paciente, para a vida dele. Mas você sabe que isso é difícil. Sim. Se você não se policia nisso, o seu ego vai inflando. E aí eu acho que no segundo momento da vida profissional, o primeiro momento que você fazer cagada, você não saber o que teria que fazer, né? Você ser corajoso, burro. E o segundo momento é quando você sabe tanto e o seu ego vai inflando e você sabe tanto que você nem escuta os outros. Você já fala assim, não vou aprender nada com essa pessoa, não vou aprender nada ali no meio do negócio. Sim. E a gente tem que segurar isso na carreira médica. Sim. Muito. Porque, na verdade, acho que tem todas as carreiras, né? Você aprende sempre. Você não para de aprender. Sempre você aprende com alguém. E com todo mundo. Você está aprendendo o tempo todo. E não é só com o médico, com outros profissionais, com todo mundo. Mas você só aprende se estiver preparado, aberto, a cabeça aberta e o coração aberto para aprender. Né? Assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Nosso papo está muito top, muito bem, mas eu queria te fazer uma pergunta para pegar um gancho aqui que a gente pensou em falar para você e perguntar para você. O que você, cara, a gente até acho que você falou um pouco disso já aqui, mas eu queria deixar fixo isso, uma coisa bem objetiva. O que você acha que não está nos livros? A gente falou de livro, prática, né? Treinar e ler artigo, ler livros. O que você percebeu que não estão nos livros? E assim, falei assim, cara, isso aqui eu não vou aprender no livro, nem na faculdade, nem nada. Eu vou aprender de outra forma. O que foi você assim, te marcou mais ou que você acha que é importante falar? Acho que até algumas coisas aqui você já falou. Rodrigo, eu acho que a gente dispor de tempo para entender o social e o pessoal do paciente. Porque no livro vai ensinar todo o caminho para a gente tratar a queimadura, por exemplo. Todo o caminho, a escada reconstrutiva, tudo. E você vai querer fazer aquilo, porque é só uma missão, né? Sim. Mas de repente vai morar em um abrigo. E você não sabe disso, e você vai fazer à toa porque não vai conseguir cuidar daquilo no abrigo. De repente o paciente específico, criança eu vejo muito isso, tem 15 irmãos, mora 35 pessoas na casa. Ninguém vai fazer o curativo de 12 em 12 horas. Então você só vai descobrir isso conversando. Ou aceitando de quem está conversando com o paciente a opinião. Social do paciente é terrível, psicossocial, viu? Psicossocial é terrível, não vai dar certo. Aí isso não está no livro, porque muitas vezes vai estender uma internação. Então vamos cuidar mais tempo aqui, porque lá na casa dele vai seguir. Ou vamos fazer diferente, ou vamos. Eu faço isso muito nos queimados, que é o quê? Criança chegou queimada. A primeira coisa que eu falo para os pais, parou. Ninguém aqui tem culpa de nada que está acontecendo.
Porque a primeira reação é procurar o culpado. Isso. Isso não tá no livro. Cara, isso é empatia, né, cara? Não tá no Você, livro. tá, não. você traduzindo Isso já quebra. empatia Não, com só paciente, quebra com a uma família. Essa, na verdade, isso está em um livro só. Qual? A Bíblia Sagrada. Exato. Só nesse livro que tem sobre isso. É. Nenhum livro médico fala de empatia, nenhum livro médico fala de generosidade. Não é um lugar, de repente, que eles acham que não é um lugar para estar aquilo, né? O único momento do livro médico que você vê sobre gratidão é na introdução que o autor agradeceu alguém. No resto é só fórmulas, nomes, tarará, 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 e setas, e vai para lá, para cá, para lá. E aí a parte de empatia, a parte de humano, você não tem. E não vai ter. Por isso que você tem que procurar em outros lugares. Você vai encontrar isso em outros lugares. O livro médico é para você aprender a parte médica. Lembrando que você não vai exercer ela sem ser humano. Não tem como. E Perfeito, cara. como que elas estão interligadas, né? Porque é o que você falou. Então, se é a sua parte médica, e ela precisa desse olhar. Pode se chamar de empatia, ou esse olhar, essa visão além do protocolo. Que assim, pô, o protocolo porque assim, há outras coisas que as pessoas confundem. O protocolo, ele serve para tentar unificar o máximo possível para todo mundo fazer um padrão de cuidado que vai ter um bom resultado. Mas existem situações diferentes. Por exemplo, aquele protocolo, por exemplo, foi feito para tudo, para todos os pacientes, chegou com uma evidência legal, tá? Mas nesses artigos que foram feitos, essas meta-análises, tinha um paciente que é renal crônico dialítico, que está desidratado, que é etilícita, que mora em abrigo e que esse perfil tinha nesse artigo? Não. E aí? Vai servir em partes. Então, o que eu vou precisar mais? Desse olhar que você falou. Depois entender mais Ele chega lá e está entubado, você vai ter que conversar. Exatamente. Quem fica lá fora? Isso. Procurar alguém. E hoje a gente percebe assim, né? Eu vejo ali na prática o que acontece. Uma dificuldade de conversar com a família, de colher história. Não vou chamar de preguiça, não vou dar nomes pejorativos, mas assim, a gente vê assim, o acadêmico vem passar a história para mim, lá, como preceptor, eu vejo ele passar o residente primeiro, o residente vem passar para mim. O paciente vem encaminhado pelo SAMU com uma dor torácica suspeita de infarto. Você já omitiu 500 Eu falei, tá, essa é a história? Peraí, o que mais? Então, mas é o que ele soube falar, o que eu escuto todo dia. Não, mas é o que o médico ou o que o enfermeiro o técnico de enfermagem do SAMU falou. Tá, tem alguém da família fora? Não perguntei. Não sei. Então, vai lá, pergunta e vai lá e põe a história direito. Vê o que está acontecendo. E ele quer pegar o que o Core lá, a ficha de regulação, colocou aí, copia e cola. Isso não, meu amigo. Que é preguiça. Não queria dar um nome, mas é exatamente isso. Preguiça. Sabe aqui que eu vejo? Você falando, você pode pegar um ganchão mais novo? Eu tô falando demais hoje, mas você me corrige. Acesso no central. A gente tem lá muito acadêmico fazendo, acadêmico e residente, e o problema é eu mesmo. E eu vejo e falo, olha, por exemplo, agora no último acesso que eu acompanhei, ele falou assim, você não vai limpar? Mas não é enfermagem. E, meu amigo, você deixou as duas pontas do catéter venoso sem a tampa e sujo de sangue. Você não acha que vai contaminar, que vai crescer bactéria e vai ter uma infecção, essa infecção vai caminhar e essa bactéria vai caminhar, vai chegar lá na corrente sanguínea e vai fazer uma endocardite ou uma infecção na corrente sanguínea? Você não acha dessa possibilidade? Não vai limpar, cai a mão. Então, deixa eu falar, a enfermagem, meu irmão, deixa eu falar uma coisa. O médico não pode ser relaxado, isso é relaxismo, e nem preguiçoso. Então, faz o procedimento com técnica, conheço a técnica de Seldinger e apliquei. Tá, esse é o primeiro passo, a sua obrigação, conhecer a técnica e saber fazer de forma correta e segura o paciente. Depois, não ser relaxado, né? Cara sujo, com sangue, o catéter, o lumen aberto para o mundo externo. E, gente, eu falei, não, termina o seu procedimento. Mas a enfermagem... Termina seu procedimento, faz tudo certinho, limpa aqui, ó, clorexidina ali, e ó, limpa. Isso. Curativo. Faz curativo. Faz curativo, não, antes do curativo. Antes do curativo. Antes do curativo, o catéter todo, né, casa sangue, a pontinha lá, onde a gente conecta o soro, não ia conectar naquele momento, então você põe lá, que é uma tampinha, fecha. Isso. Mas não fecha em cima daquela sujeira do. Limpa tudo, depois fecha. Você está com a luva estéril ainda, você está todo paramentado. Esse é o momento de você limpar o bocalzinho. Não é alguém da enfermagem que vai limpar ali com uma luva de procedimento.
Uhum. Isso está inadequado. E aí tem que ensinar, tem que falar. Isso. Pegando esse gancho também, cara, a gente vai fazer uma outra pergunta para você. Você falou muito bem, achei maravilhoso essa sua visão que não está nos livros. E assim, na medicina, tem alguma coisa aqui na emergência ou na sua profissão, mas pensando na emergência, que foi frustrante para você, cara? Foi assim, tipo assim, uma coisa que foi assim, cara, ou então, melhor, você não quer falar de algo frustrante, mas assim, cara, você viu como a gente é limitado, você se sentiu frágil, você falou assim, cara, o buraco é mais embaixo. E também ninguém me ensinou, ninguém me falou, professor nenhum na faculdade, e eu tive que aprender sozinho, cara. Teve alguma coisa assim? Ah, tem. Se você não tem história para contar na medicina, ou você tem Alzheimer precoce ali, não tá lembrando, ou você também tá só batendo ponto, né? Teve já situações frustrantes. Uma vez eu tava no R2 da plástica, aí era domingo, umas 10 e pouco da noite, o telefone tocou, aí falaram, é prontomed e tal, o doutor fulano tá aqui queimado. Eu falei, não, doutor fulano, você queimado, né? Eu conheço esse nome e tal, tudo, tá bom, tô indo, né? Cheguei lá, era um amigo meu, médico amigo meu queimou. Amigo mesmo de cursinho. Falei, qual é, cara? Ele tava acordado ainda, né? Falei, queimei. Falei, nossa, que incômodo, daí vai contar a história, né? Nossa, agora Ali foi me deu com. Nossa, Foi queimadura por explosão de gás. puxa. É uma história que a gente não conseguia ainda entender bem, mas com queimadura de explosão de gás e, sei lá, queimou uns 90% por segundo grau superficial profundo. Que coisa, cara. Aí acordado, né? E fizendo piada com o outro. Aí eu lembro certinho, falei assim, vamos cuidar de você, cara. Vamos cuidar de você. Era certo. Aí fazer o curativo, né? Limpar na fé de morte, tudo. Eu falei, fulano, agora a gente vai pôr você pra dormir, né? Porque dói, curativo, tudo. Não vamos pôr você pra dormir, vamos te incubar. Vai ficar em CTI, tudo. Expliquei. E não, beleza, confio tudo. Fizemos todo o protocolo, tudo. Eu mesmo que prescrevi, eu mesmo que intubei, eu mesmo que ajudei no curativo. Fui sair de lá, cheguei 11 da noite, fui sair de lá 3 e pouco da manhã. Deixando no CTI e tudo. Ele, 13 dias ele ficou no CTI. Sears, choque E assim, desde o primeiro dia eu sabia, né? Se a gente tem fórmula que a gente aplica de porcentagem de sobrevida. Eu calculei assim pela idade, pela porcentagem, falei, então 92% de chance de morrer? 92 é alto, né? Levantabilidade 2 vezes. Aí não, realmente não aumentou. Realmente foi acho que uns 13 dias depois ele veio a óbito, né? Aí eu fiquei frustrado. Acho que não faltou fazer nada. A família perguntava, né? Você acha que tem que transferir para São Paulo? Eu falei, não tem nada que está sendo feito aqui que justifica ser feito aqui para justificar a transferência. E outra, né? Também nem aguenta. Também ninguém aguentaria, mas não tem nada deixando de ser feito aqui. O CT inteiro ficou em cima dele. Ele tinha parente intensivista também. Sim. Todo mundo ficou muito em cima dele. E foi frustrante. Eu não sei se foi frustrante, o Rodrigo, por ser um amigo meu, ou foi frustrante porque esse caso, indiretamente, eu acabei me envolvendo mais, sabe? Não sei. Mas foi frustrante mesmo você não conseguir deixar esse cara vivo. Era um cara muito bom. Um cara muito bom mesmo. Ele tinha seus defeitos, como todo ser humano. Mas, pô, é um médico, né? Você não quer nunca, né? Perder um médico que pode estar fazendo bem para os outros. Ele fez bem para muitas pessoas. Ponto. Isso foi frustrante mesmo, mas não me desanimou. Falar que desanimou, tudo me desanimou. E até um dia, depois eu falo pra vocês, ele morreu domingo, na segunda eu tive, acho que foi a primeira experiência sobrenatural da minha vida, assim, eu não sei se eu tive uma paralisia do sono, eu sonhei com ele, eu sei que foi algo que, só de eu lembrar dessa experiência em si, eu arrepio, né? Mas esse foi frustrante. E caso desafiador, assim, eu lembro da vez que eu coloquei na cabeça que eu acho que eu falei assim, cara, acho que eu vou sair de São Paulo. Já estava melhorando a plástica já na minha vida, né? Você vai operando mais financeiramente, você não precisa mais estar lá. Aí entrou um parto. 3 da manhã. Parto de novo. Hoje é hoje, novo. Hoje é hoje, percebi. Acho que era 2021. Eu, Dani Ávila e Ronald, o condutor. Aí chegamos lá, parto pélvico. Aí as perninhas para fora. Aí eu lembro muito bem disso, da dificuldade, mas eu lembro que cada manobra que eu fazia para
pra tentar fazer a retirada, né? Fazer o parto em si, eu lembrava da voz da mãe T. Aí você puxa aqui o ombrinho e puxa não sei o quê. E tava dando certo, tava indo bem, tava indo bem. Né? A cabeça prendeu. O maior perigo que você fala da criança é a cabeça, não sei. Cabeça prendeu. Aí eu lembro da evolução, assim, em minutos, assim, o bebê que tava mexendo bastante, amolecendo. A cabeça derradeira lá, né? Foi prendendo a circulação. Aí eu lembro certinho, horrível, eu lembro certinho. Eu lembro da manobra, né? Põe o dedinho na boca e tal. Já feito episo já. Aí eu lembro certinho que eu pensei assim. Acho que na verdade, hoje eu sei que eu orei, né? Não em voz alta, mas eu falei assim, eu lembro certinho que antes de eu tentar a manobra, eu falei assim: meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Preciso muito da sua ajuda. Essa criança vai morrer na minha frente aqui. Aí lembro, fiz a manobra, tudo, ainda mais um pouquinho de esforço. Saiu a criança e faz EPP, entregando o tubar na Santa Casa, vocês tubaram um dia depois, graças a Deus deu tudo certo. Mas quando eu tava voltando pra base, tava eu, o Daniel e o Rony. Aí a primeira questão da minha cabeça, depois da adrenalina baixando, né? Eu preciso sair de SAMU. Eu acho que eu já não... Você viu o nível de responsabilidade. Cara, né? muito grande. Sim, Cara. Eu fiquei imaginando a cena, na hora que você ficou contando, Felipe, eu fiquei imaginando a cena, cara. Sim. Você passando por E isso é lá, cara. você, e os desafios. literalmente, você e Deus, né? Foi. Porque assim, cara. E Eu olhava pra Dani e a Dani olhava pra mim. Você fez sua parte, você participou do treinamento, até você lembra da Eu voz, lembro da voz do treinamento, né? Lembro do treinamento da voz, mas daí mesmo tendo dado tudo certo, a primeira reação que dei foi, acho que já deu. Lógico, já tava possibilidade de sair, né? Aí eu me alinhei mais alguns meses e saí logo depois. E eu não esperei algo ruim acontecer. Isso eu botei na cabeça. Perfeito. Tem que saber a hora de mudar a rota, né? Sim. Mudar a rota, porque se você olhar a estrada é bem pior, né? É importante, cara, é uma decisão, a gente decide isso aí, a gente renuncia uma coisa para outras coisas extraordinárias que vem acontecendo na vida da gente, isso é normal. Agora, a gente fala de um momento mais frustração, um momento mais... Cara, e um momento engraçado que você teve de experiência, assim, porque tanto frustrações quanto coisas mais sérias nós vivenciamos, senão, pelo amor de Deus, como é que foi tua formação, o que você já vivenciou? Agora, um momento engraçado que você vivenciou, que você falou assim, cara, isso aqui não tem como esquecer na minha vida, entendeu? Na prática sua, pode ser como acadêmico, pode ser como residente, enfim, na sua prática médica, já como especialista, enfim. No SAMU deve ter história. Ah, tem, né? Mas aí, se for contar as histórias mais Pega engraçadas... uma que você falou, cara, Você isso não conta as pessoas. É, você não conta as pessoas, mas Você não você fala pega nome, uma não e fala, pega cara, nome. isso aqui... Deixa eu lembrar. Ou então também coisa boa, você É. tem experiência. Ah, não, coisa boa, a gente tem toda... Eu não sei o que acontece, que a gente pega, assim, nos traumas curiosos, né? Desde uma pessoa com um boné bateu a moto, o boné entrou dentro da cabeça da pessoa, aí você vai retirando, você vai saturando, você vai conversando com a pessoa, você decide virar pra pessoa, pessoa de no Instagram, manda mensagem todo dia. Tem um grande amigo que eu fiz. Desculpa interromper. Eu nunca tinha visto isso. O boné entrou Que tava pra trás, sabe aquela parte de plástico? Cara, Do salto, cara, bateu pra dentro aqui, do frontal cara, aqui, olha entrou embaixo do osso. Nossa. Aí eu olhava aqui e falava, o que que eu achei isso, cara? Aí primeiro eu vi a TC, né? Tava no andar, eu vi a TC e falei, tem uma coisa aqui. Fui ver, era a alcinha do boné. Nossa. Mas eu tenho um grande amigo que eu fiz que a gente se conheceu com uma motosserra que cravou aqui no rosto, né? Ele era um vendedor de máquina, ele trabalhava com isso, ela quicou e veio assim no rosto dele. Nossa. Aí, o que eu acho mais de legal na vida é que você conhece a pessoa num momento de extrema fragilidade, desespero dela, e você vai cuidando, e ele não cansa de agradecer. Eu aprendi a receber o agradecimento, né? Mas nascem relações assim humanas que eu sei que ele vem para Campo Grande, me visita, ele mora nos Estados Unidos, ele ora por mim lá, e a gente troca ideia e tudo mais. Então acho que isso é Legal. lógico, pô. Muito desse. Medicina é uma profissão, mas não é só uma profissão, né? Não é só um ganho financeiro. Eu tenho uma satisfação muito grande ainda, muito grande de trabalhar no SUS. Eu Uma falo, né? experiência muito legal. Felipe, você atende convênio? Eu falo, nenhum convênio. Ou o meu caso é o 8 ou 80. Ou 100% particular, ou só tô no SUS. É. Eu só faço esses Perfeito. dois. Ou é 0800 para o paciente, ou é o 100% particular. E lá no SUS nos dois, mas lá no SUS você sente uma sensação de que você está sendo extremamente útil, porque Sim. não tem Perfeito. ninguém para cuidar daquilo. Perfeito. Isso não tem preço que pague. Isso que a gente aguenta, às vezes, Perfeito. Aguenta 6 meses de atraso salarial.
E vai, porque se você não for fazer, ninguém vai. É. Ninguém vai fazer, se É não um for fazer. propósito, né? Ter escolhido ser cirurgião plástico, independente do condição financeira e o status que isso ia te dar, mas você ter escolhido ser cirurgião plástico para fazer diferença na vida das pessoas, né? Cara, mas na prática do cirurgião plástico, você tem recursos tecnológicos. Sim. E a gente não pode evoluir na medicina sem evoluir com a tecnologia. Hoje as IAs estão aí para isso. Robótica, cara, imagina, né? Os caras operam com robô hoje em dia. Tem um monte de área médica que está operando com robô, cirurgia cardíaca com robô. Fala, cara, que isso? Onde vai? Mas nunca vai substituir o raciocínio do clínico, não adianta. O médico ele vai ser seu cabeça da missão. Mas você treina uma IA, treina um robô, nem sempre essa decisão é tomada pelo robô. A decisão sempre é do cabeça pensante, que é o médico. Eu acredito que não vai substituir isso. Uhum. A IA ela pode sim ter precisão, mas o raciocínio até chegar a ser executado, ele vem do médico também. Então, pensando em tecnologia, do ponto de vista prático, eu trabalho muito com ultrassom, isso é fato. Tá? Eu faço isso, o Rodrigo trabalha com ultrassom na emergência, ensinou os residentes dele na emergência a usarem ultrassom para tudo, fazer o XABCD do trauma guiado pelo ultrassom. Na prática do cirurgião plástico, na sua prática médica, eu também sei que você tem aparelho de ultrassom. E você usa na sua cirurgia, e eu acredito que o cirurgião plástico é fundamental, principalmente em algumas coisas. Então, o que você traz de prática? E por que você acredita que isso é importante para o cirurgião plástico? Por que você escolheu ter ultrassom na sua prática médica e usar a tecnologia também a seu favor? A cirurgia plástica estética, ela não aceita complicação. Ela não aceita complicação. Eu falo para os pacientes que eu tenho tantos anos de formado e eu nunca vi um atestado de óbito que a causa da morte era peito caído. Morreu do quê? Peito caído? Não. Morreu de abdômen avental? Não existe. Gordurinha localizada? Não é causa da morte. Então, a cirurgia plástica estética, a pessoa chega bem e tem que sair bem. E a partir do momento que você entende que a tecnologia veio para que esse voo de cruzeiro que você vai fazer seja o que garanta menos complicação possível, que a gente já sabe que nunca é zero, mas é o que matematicamente vai ser a menor possível, você tem que ser muito ignorante quando pegar isso para você, para não trazer a tecnologia para você. Os aparelhos que a gente utiliza em lipoaspiração, os aparelhos que a gente utiliza no contexto geral são muito importantes, eles sangram menos, dói menos o paciente, exfolia mais. Pô, se ele exfolia menos, vai sangrar menos, o paciente vai ficar muito melhor depois. Ah, mas o aparelho custa 100 mil. Tem uma complicação, tem uma paciente no UTI de CB, se você não pagaria aqueles 100 mil. Eu, quando formei já em 19, já cheguei numa geração que já estava consolidando eles, então já comecei com eles. Acho que às vezes até por isso que, graças a Deus, nunca tive paciente complicando, paciente em UTI, nada disso. Agora, por exemplo, ultrassom. Toda mulher que faz uma lipoescultura, ela quer pegar aquela própria gordura dela e colocar no glúteo para remodelar ele, deixar ele mais redondo, tirar a depressão trocantérica e tudo mais. A gente sabe que para ele ficar o mais bonito possível, a gente tem que ir na camada profunda do subcutâneo. O subcutâneo está lá, se a gente põe na superficial, ele fica nota 7. Se a gente põe o profundo do subcutâneo, ele fica nota 9. Eu brinco com os pacientes que 10 só Deus que faz. Só que depois do profundo do subcutâneo vem o quê? Vem o músculo do glúteo, os músculos do glúteo. E logo abaixo dos músculos do glúteo vem umas artérias grossa mesmo. Tá agulhado mesmo. E essa artéria na profundidade certa. se eu vou lá tentar a cega chegar no fundo do subcutâneo, se eu não tenho olho lá dentro, eu posso estar no músculo e não estou sabendo. Se eu estou no músculo e não estou sabendo, pode ser que eu descubra 20 minutos depois com a paciente parando lá na mesa. Porque a gordura, eu estiver de ter enxertado onde eu queria, entrou dentro do vaso foi parar no pulmão. E faz o TEP maciço. Ela para lá na mesa, ela não vai parar no quarto. O TEP maciço, a embolia gordurosa por limpa-enxertia, é na mesa que ela vai acontecer. No centro cirúrgico, o anestesista que vai ler. Aí você vem, então como é que eu vou fazer isso? Ultrassom. Sim, perfeito. Capa de vídeo nele, Clorex para ser o gel condutor, o Clorex para ser o gel condutor, ultrassom em cima do glúteo. Tô vendo ali, ó, tablet tá ali. Cânula. Vejo minha cânula 100% lá. Tô em cima, tô no meio, tô embaixo, tô longe do músculo. Bem, tô enxergo. Eu vou reduzir a chance de eu ter essa complicação para muito próximo de 0,2%. É igual a gente tá falando do manejo do choque na emergência, né? Igual o videoligoscópio No intubação, cara, não dá. Depois você entende a lógica deles. Cara, não tem. E eu quero que cada vez mais aparelhos tenham para que torne-se algo que
Assim, não tô falando que não tem que ser Socializa, barato, né? tudo tem um custo. Socializar mais, né? Se você tem um aparelho que não tem fio, que tem o transdutor linear, que é o que a gente usa, isso tem um custo. Então, assim, Sim. não é tornar barato, mas é tornar fundamental. Sim. Porque, poxa, você vai ter um retorno financeiro para você estar tendo isso, você estar comprando isso. Perfeito. Então, você tem que ir para cima disso. Isso. A gente forma medicina, sensibilidade e especificidade, né? A gente forma sensível. A gente não forma específico. E aí, dentro da especificidade, você vai vendo que tem um mundo à parte, que vai exigir, mais uma vez, renúncias da sua parte. Com certeza. Pô, eu poderia ir pra Disney, ao invés de comprar uma lotação. É. Eu poderia ter 10 dias de Disney, comprar, ver um Mickey, comprar o que eu quisesse, lá, comprar um iPhone, a lotação eu vejo depois. Não espere ter um problema que poderia ter sido evitado se você tivesse dado alguma coisa. Não espere ter esse problema para ali você ir atrás disso. Hoje, na cirurgia plástica, a gente fala que o ultrassom, o rei dele, é o estetoscópio do cirurgião plástico. Perfeito. A gente fala que a gente não tem esteto, né? Então, assim, eu uso ele na cirurgia, eu uso ele no pós. Antigamente, eu tinha que palpar, eu acho que um seroma aqui. Seroma. Aí enfiar uma agulha rosa na paciente, 40 por Seroma. 12, errei, não tem. Aí hoje eu vou com ultrassom, tá aqui. Aspirou. Aspirou. Uma agulhada só, não vai tomar 3 agulhadas igual antigamente. Então, assim, eu vou estetoscópio nosso. Então, a gente sempre tem que ser mente aberta. Perfeito. Não é o aparelho para ele existir, para alguém ter investido para ele existir, ele tem uma função. Não existe aparelho à toa. Perfeito. Aparelho à toa não dura no mercado. Perfeito. E a Anvisa liberar então é porque ela vê que tem função. Né? Perfeito. Muito bom. Acho que é isso. Acho que a gente. Muito bom. A gente está chegando no fim, infelizmente. Está muito bom. Mas a gente Ficar o precisa. dia inteiro conversando. Com certeza. Eu Fácil. preciso deixar para você uma pergunta, mas a gente vai pedir para você assim, de tanta coisa, mensagem legal que você deu, uns conhecimentos profundos, uma visão reflexiva, que a gente sabe que conheço você, até falei isso para você, você é um cara muito espirituoso, espiritualizado e espirituoso, você consegue, você tem até uma característica no seu Instagram que eu gosto muito, eu sigo ele, sigam ele, viu? Sigam ele. Sigam ele. Você fala aqui no seu Instagram, porque assim, cara, você fala coisas que atingem todo mundo. E nessas coisas engraçadas, você tem um jeito mais despojado, né? Um jeito mais, assim, engraçado, legal. Mas você põe uma mensagem, né? Uma reflexão que o bom entendedor pega, que, assim, é espetacular. O seu ramo não conheço e não gosto, mas eu assisto suas postagens e olho ela e gosto dela, porque você faz reflexões além dela, né? Para a vida, para as coisas. Então, muito legal. Então, pegando esse gancho aí e algumas mensagens que você já deu aqui, que mensagem você deixaria aí para quem está assistindo a gente, para os médicos que estão começando agora ou que estão na emergência aí? Que mensagem que você me deixaria para eles? Deixa eu só puxar antes de você responder o Rodrigo. Eu quero emendar uma pergunta junto com a dele para ser uma coisa única para você. Porque eu te conheço também fora do ambiente de trabalho profissional. Eu sei da sua conversão, eu sei da tua escolha, da tua opção em seguir um caminho diferente para você, para sua família. Você foi buscar se edificar para que você pudesse assumir a sua identidade dentro da sua casa, de verdade, verdadeira, olhar no espelho e se sentir 100% nítido, não só como profissional cirurgião plástico, mas como homem, como sacerdote da sua casa, esse tipo de postura. Então, e eu sei que isso influenciou nas tuas postagens. Quem acompanha você e conhece você não só profissionalmente, sabe por que você tem aquela forma de falar e sempre deixar na entrelinhas um recado espiritual, um recado que vai muito além da técnica, que é o que a gente faz aqui nesse podcast. Então, emendando e complementando a pergunta do Rodrigo, o que isso, principalmente quando você vivenciou a sua experiência, você teve até no movimento Legendários, nós somos irmãos legendários, mas o que isso ele representou para você, colocando na pergunta do Rodrigo, porque ele já percebeu que você vem fazendo coisas diferentes que os cirurgiões plásticos fazem, tá? E isso é mérito teu, e eu não vou tirar o teu mérito, você tem, tá? Pela tua visão que você tem. Então, agora sim, trazendo essa pergunta do Rodrigo, o que você pode deixar para as pessoas? Cara, o que de melhor pode acontecer na vida de um ser humano? O que de melhor pode acontecer é ele ter a oportunidade, ele se permitir de conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Né? Você permitir isso é algo de, assim, você precisa ver o quanto bosta você é,
enquanto merda você é, entendeu? Você notar que você não é nada. Fala assim, que eu tenho parede recheada de certificados e títulos e seres humanos me admiram, não sei o quê, pacientes me elogiam e em casa eu sou provedor, dou tudo que toma aqui o cartão. Você vê o tão bosta que você é e procurar ter essa experiência, se possível for, sem ser um momento que você de barganha, né? Sem ser um momento que, meu Deus, me ajuda. A dor tá te pedindo, né? E como que encontra ele? Tem diversas maneiras. Uma Bíblia tá que você pode encontrar ele de joelhos no canto do seu quarto. Mas todas as experiências que existem para você conhecê-lo vai exigir duas coisas. Três coisas. Vai coração aberto, vai exigir. E as outras duas ele já falou, né? Você negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Aí você lê assim, aquele que quer me seguir, nega a si mesmo, carregue sua cruz e sigam. Vamos nessa então, né? Quando você começa uma caminhada com Jesus, cara, como que é difícil negar a si mesmo, cara? Como que é difícil negar a si mesmo, negar o combustível da carne, negar situações, negar uma situação que você pode ganhar mais dinheiro, negar um convite que vai te trazer alguns prazeres, negar alguma coisa que vai prejudicar alguém, mas você ia se dar bem. E quando você começa a colocar ele como sumo sacerdote da sua vida, eu não consigo explicar o quão maravilhoso fica e o quão os dias ruins vão passar mais rápido. O quanto os dias ruins não vão mais te afetar como te afetavam antes. O quanto os dias ruins vai ser assim, só mais um dia de uma longa jornada que vai ser maravilhosa. E eu não consigo enxergar, assim, por mais polêmico que pode parecer, eu não consigo, para mim, um médico, alguém da saúde, um médico, ele ser ateu, para mim, reflete muito mais um puro narcisismo, do tipo, eu sei tanto que eu que comando isso aqui, não existe nada além disso aqui, não existe nada além por cima disso aqui. É só assim. Isso é narcisismo puro. O narcisismo puro. Quanto mais, quanto mais profundo você vai na ciência, mais você consegue enxergar Deus. Mais você consegue enxergar Deus. Então, para você que está assistindo a gente, provavelmente é médico, acadêmico, curioso da saúde, o jogo é outro quando você tem Jesus na sua vida. O jogo é outro. As situações que você vai passar são outras. A força que você vai ter é outra. A resiliência que você vai ter é outra. E o principal, você vai reconhecer que até o fim da sua vida, que delícia que é você ser um merda que tem Jesus. Eu nunca vou cansar de ser um merda. Eu tenho muito ainda a aprender, eu tenho muito a praticar, eu tenho muito a evoluir, que eu continue sendo o merda que mais evolui no mundo. Mas eu vou terminar como merda porque quem manda a vida é Jesus. O cara que manda tudo é Jesus. Se quiser conhecer ele através de legendários, seja muito bem-vindo. É um movimento que fala muito na internet, é um movimento que é muito, como é que pode dizer, muito atacado na internet, né? Tá tudo bem. Quando você vai conhecer Jesus, você pode ir lá. Não tem problema nenhum. Na rua. Eu mesmo, o cara que me convidou no início de 2024. Falei, não, cara, eu vou ver, valeu. Aí falava pra minha esposa, coisa idiota. Vestido laranjado aqui, ficar gritando, olha que coisa de imbecil, a rua. Você parece, né? Escoteiro aqui. Ele me convidou de novo em maio. Falei, valeu, tenho cirurgia. Tinha nada. Tinha bosta nenhuma. Aí em julho ele me convidou de novo, mas em julho não sei porquê. Eu falei, vamos. E o negócio ia ser só em novembro. E eu fui vivendo. Chegou em novembro, chegou uma semana antes, aí, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? Tenho um casamento bom, sou um profissional legal, tenho muitos amigos, as pessoas gostam de mim, eu gosto das pessoas. Vou lá fazer o quê? Não deu 3 horinhas do início do movimento lá que eu já falei, nossa senhora, entendi o que eu tô fazendo aqui. Entendi lá, entendi. Descasca tudo de você. E eu falo que, cara, para um médico é muito importante isso, você ser descascado. Camada da cebola por camada da cebola, assim, você ser descascado e ver que o jogo é outro quando você tem Jesus. Você vai aguentar tudo, você vai aguentar tudo. Você vai ser, ao mesmo tempo que um pouco mais crítico com você mesmo, você vai ser mais amável com você mesmo. Você vai ter até seu amor próprio, mundo. Você fala, não, você vai se perdoar. Vai falar, não, então agora eu vou atrás, vou ensinar mais sobre isso aqui.
Vi que errei aqui, não tem como voltar atrás, mas eu não vou errar nenhum outro. Vi que errei aqui, não vai ter como voltar atrás, vamos melhorar. E eu não consigo fazer isso sem Jesus, não é possível. Não consigo. Eu passei a entender porque que o Kaká, bola de ouro, discurso de 1 minuto, só falou assim, ó, isso aqui é de Jesus. Eu só depois que eu conheci que eu consigo entender. Porque tem jogador que usa uma faixinha 100% de Jesus. Modinha. Pô, estudei no Dom Bosco, ia na missa toda semana, né? Era frequentador só, né? Quando você encara o jogo, muda tudo. Então, encontre conforto nisso. Vai ser muito bom. Muito bom. Você vai estar pronto com as reações que vão acontecer. Legal. Esses vão acontecer. Muito bom. Mais uma coisa, e Rodrigo, depois dessa. Nossa, não consigo falar. É isso, pessoal. Um podcast muito além da prática médica. Estivemos aqui com o Dr. Felipe Rezende, esse cara massa demais. Sigam o perfil no Instagram dele. E, pessoal, é isso. Propósito. Tudo que você fizer, leve propósito, se dedique, entregue o seu melhor, busque sempre se qualificar, mas muito além da qualificação técnica, seja humano acima de tudo. Isso é fundamental para que você possa ser um bom profissional e entregar não só a sua excelência para as pessoas que vocês estão cuidando, mas para as pessoas ao redor delas, que existe um contexto familiar, existe uma história por trás. Não deixem nunca de entender o contexto das pessoas que vocês vão atender. Esse foi mais um Emergencast, na presença do nosso parceirão, Dr. Felipe Rezende. Rodrigo, quer deixar algum recado ali, cara? Puxa, o recado que eu queria deixar, antes de tudo, é agradecer você, Isso. cara, pelo coração aberto de vir aqui, contar a sua eu vida, a agradeço. sua história, Com assim, certeza. ter essa humildade de entregar tudo, né, sem pensar. Então, assim, e obrigado pela sua presença, obrigado pela sua contribuição. E dizer aí pro pessoal que, assim, olha, é isso aí, gente. A gente precisa ir além do básico, né? Além do estudar, além de se dedicar, além do trivial. A gente tem que estar preparado para enfrentar. E a gente não pode só seguir no mundo, só seguir e cumprir tabela, um dia atrás do outro, não. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que fazer uma coisa bem feita. E se não fizer isso, a gente vai ser um frustrado. E vai estar fazendo uma coisa mal feita. Não tá fazendo por fazer só. Isso é. Olha antes de trabalhar. É. Olha antes de entrar. Pode ser, tem vergonha, ora dentro do seu carro. Isso, amém. Não sei orar, só que, cara, orar é. Faz de conta que Jesus está na tua frente, fala com ele. É isso aí. Antes de trabalhar é bom demais. Nossa. Perfeito, cara. Pessoal, esse foi mais um Emergencast. A gente queria agradecer aos nossos parceiros, Instituto de Ensino em Saúde, do Dr. Rodrigo Quadros, a RC Medical, aquela que distribui, que mostra os aparelhos de ultrassom, aparelho de videoscópio e outras tecnologias para vocês que querem levar mais excelência para a sua prática, e também a Pox Club, que vem aí em parceria com o Instituto para poder agregar valor para a vida das pessoas, muito além da educação técnica, mas levando excelência em todos os sentidos. Muito obrigado pela participação de vocês e até o próximo Emergencast.